Será que algum de nós poderia se tornar um discípulo cumprindo o Sermão do Monte por esforço próprio ou qualquer outra parte das Escrituras por esforço próprio? Ou nós nos tornamos discípulos quando reconhecemos que só podemos fazer alguma coisa com a ajuda de Deus e em sinceridade, em espírito e em verdade, reconhecermos a Ele que nós nada somos, que só Ele é? Pois bem, a mensagem de hoje tem como tema Jesus é maior do que Moisés e a lei mosaica, e está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 5, que diz assim: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. O que acontece aqui é que os discípulos, eles já vinham ouvindo de Jesus acerca de sua morte, de sua ressurreição e de sua glorificação, mas eles tinham muita dificuldade para entender. Então Jesus, num ato de misericórdia e a fim de prepará-los, sobe a um monte. Alguns acreditam que é um Monte Hermon, a Bíblia não diz isso, e ali acontece um fenômeno em que ele todo, as vestes dele ficam brancas e reluzentes, e a face dele também brilha. E os discípulos que acompanhavam, Pedro, Tiago e João, eles ficam deslumbrados com aquilo. E então, neste momento em que Jesus ele faz esse acontecimento da transfiguração, aparecem ali Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E por isso Deus diz: a ele ouvi, a Jesus ouvi. Então, qual é a relação que nós temos entre Jesus e Moisés, e Jesus e a lei mosaica, e por que Jesus é maior do que os dois? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que há muitas semelhanças entre Jesus e Moisés. Moisés é uma tipologia, é um tipo, uma forma de expressar como Cristo viria. E desta forma, nós encontramos, por exemplo, como semelhança a libertação. Moisés libertou o povo de Israel do Egito e Jesus nos libertou para a Israel espiritual, para vivermos na Israel espiritual. Existem várias outras semelhanças, mas o que diferencia é que Moisés, como qualquer outro homem, pecou e Jesus não pecou. Por isso existem antigas alianças e a nova aliança feita em Cristo. Também nós precisamos ter em mente que Jesus, ele confirmou aquilo que Moisés já havia dito. Os 2 mandamentos que se resumem a todos os outros nas Escrituras. Em Deuteronômio, Moisés já havia dito o que Jesus vai repetir, vai reproduzir em Mateus 22, 37, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí Jesus acrescenta: e amarás ao próximo como a ti mesmo.
Então Jesus, ele confirma isso, e ele está dizendo aos mestres da lei e aos fariseus o seguinte: olha, vocês estão vendo, vocês dizem aí a respeito de Moisés e tudo mais, mas vocês não têm relação nenhuma com ele, sou eu quem tenho. E vocês desconsideram isso. E então, quando Jesus ele diz isso, e ele também diz que ele veio para cumprir a lei, cumprir a lei tem o sentido de dar um preenchimento da lei. Por quê? Porque a interpretação que os hebreus fizeram da lei dada por Moisés era uma interpretação superficial. E Jesus vem então e dá a interpretação verdadeira, o sentido correto a respeito da lei. Então, esta é a grande diferença entre a lei mosaica e a lei toda dada por Jesus Cristo. Vejam, o reino de Deus é uma realidade espiritual. Então Jesus vem e ele dá à lei um aspecto espiritual e não mais material. Por isso ele fala: o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. A lei, ela não salva. A lei, ela serve apenas para nos conscientizar do pecado. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, verso 7, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado. Eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a lei, ela serve, na realidade, meramente para nos trazer a consciência de que nós temos também em nós a natureza pecaminosa e que por isso precisamos de Deus para vencer esta natureza pecaminosa. Vejam, a lei, ela só tem esse papel de trazer a nós essa consciência de pecado. Dito isso, nós conseguiremos compreender todo o contexto e organizar em nossa mente as coisas da forma correta para não gerarmos nem culpa, nem medo, nem castigo, que muitas pessoas acabam absorvendo e abandonando o caminho de Deus. Por quê? Porque não compreendem o Evangelho. Então, por que Jesus é maior do que Moisés? Porque Jesus não pecou. Só ele poderia cumprir, então, as exigências de justiça e santidade para pagar o preço do pecado. E Moisés pecou, mentiu e fez outras coisas, como por exemplo o assassinato de um egípcio. E por que Jesus ele é maior do que a lei mosaica? Porque Jesus ele trouxe o verdadeiro sentido da lei. O que Jesus quis dizer para nós, em resumo, e a passagem do adultério representa muito isso, porque ele fala: não adianta você não adulterar fora. Se você adulterar dentro do seu coração, já tiver desejo, isso já é adultério. Então, o que Jesus fez foi nos trazer à consciência a necessidade de o buscarmos. Afinal, ele diz: sem mim nada podeis fazer. De o buscarmos para que através do Espírito Santo nós possamos vencer. Cada vez que nós cometemos um erro, que nós somos levados pelas paixões do mundo, da carne, ou pelos enganos do diabo, nós temos que não usar da nossa própria força. Não são as armas materiais. Nós temos sim que buscar
em Cristo, no Espírito Santo, as armas espirituais e compreender que somente através do Espírito hoje é que nós podemos cumprir a lei com alegria e com satisfação, como Davi bem expressou em um de seus salmos. Um grande abraço, Deus abençoe.